Então, onde que a gente está no Rousseau, né? Vamos fazer aqui uma questão, né? Vamos lembrar da época moderna. A gente está aqui na modernidade. Época moderna, na aula passada, a gente fez uma questão de Kant, que acho que alguém me pediu uma questão de Kant, né? Então, a gente tem 3 pontos importantes aqui. A gente tem uma questão sobre o conhecimento. E nessa questão do conhecimento, a gente tem um embate, dos maiores embates da história, entre racionalismo e empirismo, mas que depois entra aqui o nosso amigo Kant com o criticismo. Certo? A gente vai ter, deixa eu apagar isso aqui, né? Vai ter um segundo ponto, que é uma reflexão sobre a ética. Então, a modernidade está vindo inovando, né? Está vindo inovando. Vamos inovar, vamos inovar. Tem uma terceira questão, uma segunda questão aqui sobre ética, e aí o nosso amigo Kant vai chegar com tudo, com os 2 pés no peito da galera, né? Sobretudo da galera anterior a ele, que são os utilitaristas, mas também ele está lá dando a dica para o nosso amigo Aristóteles lá de trás. E vai ter uma terceira questão aqui, que é a política. A política já vinha sendo inovada com Maquiavel. O que Maquiavel tinha falado de legal? Maquiavel tinha falado, olha, a política tem uma moral própria. Para quem que ele estava dando esse recado aqui? Ele estava dando esse recado lá para os antigos, que pensavam uma ética, uma política ancorada na ética. O bom governante é o homem justo, o bom governante é o bom homem, enfim, o homem sábio. Maquiavel vai falar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a moral privada, outra coisa é a moral do governante. O objetivo do governante é manter o poder. Para que manter o poder? Porque só mantendo o poder ele pode pensar no bem comum. Ele tem como objetivo consolidar o bem comum na sociedade, mas para isso ele precisa assegurar o poder. Então ele tem que saber jogar o jogo, não tem como. Ele não faz o bem se ele não souber jogar o jogo. Então a moral, a política tem uma moral própria. Massa! Depois daqui vem os contratualistas. Os contratualistas, a gente vai ter 3 grandes representantes, né? A gente vai ter o nosso amigo Hobbes, a gente vai ter o nosso amigo Locke e a gente vai ter o nosso amigo Rousseau. Esses 3 caras, né? Vamos pegar aqui 1, 2 e 3, né? Só porque ficou pequeno aqui. 1, 2 e 3. O nosso amigo Hobbes, o que ele está fazendo? Ele está aqui defendendo o absolutismo. Ele vai falar o seguinte, absolutismo. O que ele vai falar? Caramba, se a gente soltar o ser humano no mundo, que é a condição natural, né? Se a gente soltar o ser humano no mundo, dá ruim, porque o ser humano é egoísta. Então a gente precisa de um Estado que organize essa galera. O Estado tem que ser forte, tem que ser de uma pessoa, pá, não sei o quê. E aí o absolutismo soluciona o nosso problema. O contrato social é isso, a gente abre mão da nossa liberdade em prol de um rei que vai governar para a nossa liberdade. Daí surge o Leviatã também. Daí vem o Leviatã, né? Pau quebrando total, né? Aí o Locke vem depois, um tempo depois, e fala assim, caramba, esse cara viajou na maionese demais, caralho, que cara viajado. Não. Na condição de natureza, o ser humano, ele é gente fina, ele é massa, ele dá conta da vida, né? O Estado, ele vai entrar... Pô, a galera tá querendo chegar mesmo. Aí, ó, caramba. No estado de natureza, a galera é sussa, é legal, é massa, né? O Estado entra apenas nas questões em que há embate entre 2 liberdades. Então ele vai defender um Estado fraco, ele vai falar, olha, a gente tem que deixar a galera numa sussa, numa tranquila, numa relax. Então aí vai entrar o liberalismo, né? Que defendia, em primeiro lugar, a vida, em segundo lugar, a liberdade e, em terceiro lugar, a propriedade. Ok? Ok. Gente, chegou gente aqui que eu vou te contar, viu? Da melhor qualidade, Jesus amado. E aí, o terceiro camarada, que é o nosso amigo da questão aqui, é o nosso amigo Rousseau.
o que o nosso amigo Rousseau está querendo? Ele vai chegar no peito do nosso amigo Locke, que ele vai falar assim, uma ova. O ponto é, na condição natural, o ser humano é bom demais, ele é foda. O que ferra com a gente é a propriedade privada. A partir do momento que teve propriedade privada, em que tem sociedade, aí ferrou tudo porque aí nos tornou egoístas. Então, tá tudo errado porque tem propriedade privada. Então, a gente precisa refazer esse contrato social. A gente precisa refazer isso aqui para que as coisas corram bem, para que as coisas fluam bem. Então, ele vai defender um novo contrato, né? Baseado no comunitarismo. É um cara foda, né? Uma entidade superior, né? Ok? É isso, exatamente. O pau aqui quebra fácil, viu? Hobbes, ele estava vendo que o ser humano não prestava. Ok, errado de todo ele não tá, né? Mas, enfim, nosso amigo Rousseau é mais legal. Então, fomos aqui, primeiro vimos o nosso amigo Rousseau, vamos para o comando da questão. No presente excerto, ou seja, no texto aqui, né? O filósofo Jean-Jacques Rousseau, caramba, gostou do francês? Olha só, que coisa maravilhosa. Exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Então, vamos analisar o excerto, ok? Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos. Não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, não era melhor, mas poupava muitos vícios. Não era melhor, mas poupava muitos vícios. Quando? Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada. Okay? Então, antes disso, a gente tinha um outro sistema de falar. A gente era mais, digamos assim, mais verdadeiro. A gente era mais verdadeiro, porque a arte veio e poliu, né? Deu aquela camada, lustrou, né? Aquela camada para a gente ficar falando mais bonito, mas ser menos verdadeiro, né? Então, no presente excerto, o filósofo exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Letra A, no sistema monástico, pela valorização da religião. Letra B, na existência em comunidade, pela comunhão de valores. Letra C, no modelo de autogestão, pela emancipação do sujeito. No estado de natureza, pelo exercício de liberdade. Na vida em sociedade, pela abundância de bens. E aí, fofuras, que letra nós vamos? Ok? Em que situação, exalta uma condição, que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Qual que é a condição? A pergunta que a gente faz aqui é essa, né? Em qual condição? A Maria Luísa foi na E. Maria Luísa, o seu equívoco, você está vendo que você está minoria aí, né? O seu equívoco é compreensível, ok? É compreensível. As duas questões que dão pane aqui, né? É a letra D e a letra E, né? Sistema monástico, a gente sabe que ele não está falando disso. Existência em comunidade, comunhão de valores, acho que viajou na maionese, dá para a gente já eliminar, né? No modelo de autogestão pela emancipação do sujeito, também Rousseau não está falando disso nessa parte aqui, né? A gente estava entre isso. Então, a gente tem que entender no texto, né? Esse é o ponto. Qual condição que ele está falando? Em qual condição? Olha o enunciado, né? Exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Então, a gente tem que entender qual que é essa condição aqui. Então, a gente volta no texto. Qual que é a condição? Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos. Não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade de se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes mais vício. Então ele está falando de quando? Ele está falando da vida em sociedade ou ele está falando do estado de natureza? Só para a gente lembrar. Na condição original,
original, isso é o estado de natureza. Isso é o estado de natureza. Veio a propriedade privada, e isso é a vida em sociedade. A vida em sociedade é isso. É quando, ele fala literalmente isso, quando o primeiro ser humano veio e cercou um terreno e falou, isso é meu, aqui está fundado o Estado, aqui está fundada a vida em sociedade. Porque as outras pessoas aceitaram, ele falou, isso é meu, e as outras pessoas aceitaram. Então isso não passa a ser de todos. Isso deixa de ser de todos e passa a ser só de uma pessoa, né? Então aqui está fundado, sacou? Então a gente tem esses dois momentos. Ele está falando desse momento ou desse momento? Olha, antes que a arte polisse nossas paixões. Não era melhor, mas os homens encontravam. Então ele está falando de antes da arte polir nossa maneira. Ou seja, ele está falando de antes, daqui, né? Então, a sua dúvida é interessante, a gente precisava do texto, porque não dá para saber qual que é a condição. Tem as duas questões sobre as quais ele fala, então a gente precisa interpretar o texto nesse caso. Então a resposta é a letra D, justamente porque ele está falando de antes da sociedade, da vida em sociedade, antes que a arte polisse nossas maneiras. Quando a gente foi para a vida em sociedade, a partir da propriedade privada, a gente começou a polir nossa maneira de dizer. A gente é mais educado, nós viramos pessoas mais cultas, no entanto, pessoas menos verdadeiras. Ok? Beleza?